Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DeltaCast Bahia, o podcast oficial do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado da Bahia. Vamos nessa missão, aperte o play. O nosso entrevistado de hoje é a colega delegada de polícia, doutora Ana Cristina, responsável pela COECID. Doutora Ana Cristina é graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, delegada de polícia aqui no estado, especialista em inteligência em segurança pública pela Unifax e graduanda em psicologia pela Universidade Jorge Amado. Doutora, seja muito bem-vinda. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre a COECID, que é de suma importância aqui no estado. Eu digo que a COECID, ela fez com que o estado da Bahia criasse um marco, Hoje nós temos um avanço comparado a outros estados. Podemos não ter a estrutura que gostaríamos, mas eu sei que a Polícia Civil está caminhando em passos largos aqui no estado. Seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, presidente Jorge. Com muita alegria que estou aqui, Eu que sempre fui muito ligada ao sindicato, à ADPEB, a todos os colegas que sempre passaram, todos que passaram pela ADPEB hoje, você aqui, presidindo o nosso sindicato. A COECID realmente é um marco, porque a gente não pode deixar de pensar que a polícia, como um todo, é fruto da sociedade. Perfeito, e tem que acompanhar todas as mudanças sociais, A gente tem que levar em conta, por exemplo, que Salvador é uma cidade com mais de 90% da população negra, e tudo que é decorrente disso. A gente não pode negar, Jorge, que a gente vive numa sociedade racista. A gente não pode negar que, não à toa, existe a classificação dos grupos minoritários, dos grupos vulnerabilizados, que são grupos que necessitam de uma atenção especial do Estado, justamente por conta dessa condição. Então, dentro dessa ótica, a Polícia Civil da Bahia não poderia ficar de fora. Sem dúvida. A COECID foi entregue no ano passado, em março do ano passado, mas é fruto da luta de vários colegas, vários colegas que pensaram. Já tem uma história antiga, a COECID, eu gosto sempre de falar, que eu digo, a gente tem que trabalhar nessa questão de passar o bastão. Quem veio antes de mim? Quem veio antes para que Ana Cristina estivesse hoje aqui falando da COECID? Doutora Jussara, já aposentada, doutora Luciana Valverde, Ilma, doutora Elaine e doutora Heloísa, que entregaram a COECID. Então, a gente vê que vem de lá de trás a preocupação, foi entregue no ano passado, e que a gente vem fazendo um trabalho, identificando as questões principais, o que a gente precisa trabalhar. Veio através de um decreto do governador, que diz que a COECID tem que dar suporte, acompanhar, orientar as investigações relacionadas aos crimes de racismo, intolerância religiosa, pessoas com deficiência, PCDs e LGBTfobia. Então, dentro dessas 4 temáticas, a gente vem desenvolvendo esse trabalho desde a ocorrência policial, desde o registro, até a remessa desses procedimentos à justiça, é a atribuição da COECID fazer esse acompanhamento junto às unidades da Polícia Civil. Ana, eu fico muito feliz quando eu vejo você aqui dar um testemunho de citar nomes de colegas, porque a gente sabe que essa batalha é uma batalha antiga, Infelizmente, nem todos os estados ainda possuem uma COECID, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Mas quando você fala de colegas do passado, dessa batalha, é bacana porque o legado, cada um deixou um legado, cada um que brigou, que lutou, que levantou bandeira, foi deixando um legado, e o legado deixado por cada um deixou o produto hoje, que é a COECID, E como você falou, cada um foi passando bastão, Então, eu fico feliz de ver o reconhecimento por parte de você hoje, que está à frente da COECID, de reconhecer o trabalho de quem vem levantando essa bandeira há algum tempo. Entendo realmente que a Bahia deu um passo largo à frente de muitos estados e certamente vem sendo uma referência, mas eu digo para o público em geral, para o cidadão baiano. Hoje, a COECID, aonde é que ela fica na capital? Crimes de intolerância ou discriminação só podem ser registrados na COECID, na capital, ou qualquer unidade? Na RMS, como é que fica? No interior do estado. Me relate, assim, na prática, como é. Pronto.
Primeiramente, você da casa já sabe, coordenação não é delegacia. Então, enquanto coordenação, nós temos uma margem de atuação bem maior, até porque no próprio decreto diz que a atuação é em âmbito estadual. Então, Jorge, se tiver uma ocorrência em Juazeiro, a gente acompanha. Se tiver em Teixeira de Freitas, a gente acompanha. A gente acompanha ocorrências relacionadas a essas 4 temáticas, capital e interior. A investigação fica a cargo das unidades. Então, Vocês, no caso, assessoram, além de estar acompanhando, exatamente, né? a gente procura saber informações do andamento, se está necessitando de algum auxílio, né? E, principalmente nas delegacias do interior, algumas diligências que podem ser feitas aqui na capital, a gente faz essa intermediação, enfim. E como é o registro da ocorrência dessas temáticas? Continua sendo feito nas delegacias, capital e interior, qualquer unidade, né? Pode ser feita na delegacia virtual, e eu sempre oriento as pessoas que quando registrem na delegacia virtual, né, que entrem em contato com a Coecid e mandem para a gente o número da ocorrência, apesar de que tem como a gente acompanhar, mas fica um acompanhamento mais efetivo, mais célere, além do registro na própria Coecid. E aquela história que você bem sabe que a gente gosta de, né, enfim, de fazer. Então, normalmente, quando se registra na Coecid, por exemplo, que a gente verifica que necessita de medidas de urgência, então a gente pede guias, guia de lesões, guia para verificação de danos. Até para não haver prejuízo, né? Até comunicar a unidade local. Exatamente, porque se a gente está ali pode naquela se perder situação algum dado, de interlocução entre vítima, né, e as unidades, e até para dar um apoio realmente às unidades, já tivemos situações da gente requisitar, a Coecid requisitar câmeras, a Coecid intimar e a vítima pessoas. Se sente amparada. Ela não vai na Coecid e fala, vá para... Não, dá aquele tratamento imediato e depois encaminha. Exatamente, porque se o procedimento policial nasce com a ocorrência e a pessoa está na unidade, né, muitas vezes eu digo, não, a gente já começa aqui, e até pelo próprio sistema que hoje a gente tem, que é bastante ágil, eficaz, né, a gente faz ali tudo ali e já encaminha para a unidade. Manter um contato com o colega, apesar de que hoje, né, nós achamos por bem, até para realmente documentar, né, e fazer um acompanhamento realmente efetivo, a gente tem feito o encaminhamento das ocorrências no sistema, né, e tem feito também informando as unidades via processo SEI. Né? Então, a gente informa as unidades, olha, foi instaurado, foi registrada a ocorrência tal, na Coecid ou até fora, né? E a Coecid, a partir desse momento, também está fazendo acompanhamento. Solicitamos informações a respeito do trâmite do inquérito policial. Entendi, Ana. Então, assim, como falei, para o público em geral. Então, fica claro que a Coecid, como coordenação, ela tem área de atuação em todo o Estado, né? Ela foca ali na manutenção e assessorando os colegas, mas nada impede que naquele primeiro momento, se ela for provocada, que ela dê o primeiro tratamento inicial. Né? E aí eu digo assim, como é hoje, como a gente está no âmbito da capacitação, a gente sabe que é uma matéria, né, que cada dia vem crescendo mais, né, e com a importância, né, de sempre, mas esse trato com os colegas via Cadepol, vocês se colocam à disposição para capacitar? Como é que é feito isso? Tem campanhas também? Porque, salvo engano, nos eventos festivos, nos grandes eventos populares, vocês também possuem uma atuação muito focada, né? A exemplo do Carnaval, no São João. Então, me relate como se trata isso pela Coecid. Então, eu estava lembrando um dia desse uma música do rapaz que disse, se começar foi fácil, difícil vai ser parar. Ninguém para mais a gente. Não foi fácil, mas eu digo, a gente não para. Então, que, assim, num primeiro momento poderia fugir um pouco das atribuições da Coecid, mas eu vejo como um complemento, né? Se a gente vê as ocorrências desde o início, né, o nascedouro do inquérito policial, a gente também vê possíveis falhas que podem acontecer. Então, vendo isso e pontuando junto à administração, vieram as capacitações, via Cadepol. Ótimo. Então, do ano passado para cá, nós fizemos algumas capacitações no interior, lembrando que ano eleitoral, né, então a gente teve que dar uma parada em várias atividades, mas a gente fez capacitação em Vitória da Conquista. Esse ano já fizemos em Feira de Santana. Bacana, não é só na capital, vocês vão no interior. Exatamente, né, via Cadepol, a gente já fez um cronograma, inclusive, já para 2023, né? Fizemos capacitação para os servidores que iriam trabalhar nos postos Servir Coecid,
que atuaram no carnaval, né, desse ano, Carnaval de Salvador. Tiveram postos específicos, Tivemos né? 3 postos esse ano. Ao longo dos 2 circuitos? Tivemos 3 postos esse ano, passeio público, Ladeira da Montanha e Shopping Barra, que inclusive a minha equipe Centro, trabalhou durante o dia. Barrondina. Exatamente. Tivemos 3 postos esse ano, foi uma novidade. Né, com autuações em flagrante, inclusive, né, de com casos equipes, obviamente, de LGBTfobia, né? justamente treinadas e capacitadas, justamente Já pro evento mesmo. para fazerem o devido atendimento das ocorrências. Tivemos capacitação também para Micareta de Juazeiro, né, Pô, que 10. onde estive também, né, junto com a coordenadora, a doutora Lígia. Além da capacitação EAD, não é que a gente fez, mas eu estive presente lá. E é isso, internamente a gente reconhecendo que precisamos melhorar. Tem sido feito, mas no que a gente precisa melhorar, a gente corre atrás, busca, né, para dar a melhor resposta à sociedade. Polícia Civil, né, proteger e servir sempre. Né? E eu acredito que, por conta dessas demandas, a gente vem sendo também solicitado para palestras, capacitações fora do âmbito institucional. Eu acompanhei em alguns né? momentos, vi que você palestrou em outras instituições, né? Não só na Polícia Civil, mas tem expandido muito e acho que é o reconhecimento também, vou ser muito sincero, do seu compromisso, da sua competência. E sei que hoje a Coecid é referência em outros estados. Certo? Há algum tempo atrás eu soube que você esteve em Maceió, né, para participar. Acho que no âmbito da Polícia Civil de lá, me fale um pouco como foi essa experiência. Então, a gente com poucos meses de atuação aqui, mas recebemos um convite que eu digo, bom, não podemos negar, não é? Nós fomos convidados para a inauguração da delegacia, não é, de crimes raciais lá de Alagoas, a Polícia Civil de Alagoas, né, que tem um nome inclusive de uma ilha, Alorixá, e a Alorixá tia Marcelina tem toda uma história bem interessante. E além da inauguração, nós não participamos apenas da inauguração. Eu fui um dia antes da inauguração, nós fizemos uma capacitação para os servidores que iriam atuar nessa delegacia. Então, houve a capacitação. Na verdade, foi mais um bate-papo sobre as experiências que até então a gente já tinha tido aqui na Coecid, né? E eles que estavam começando. E lá, a exemplo daqui também, a unidade é ligada ao DHPP, né? Hoje, nós somos ligados ao DHPP. E no dia seguinte tivemos a inauguração, mas foi bem interessante, né? Porque eu fui assim, meio receosa, eu digo, mas a gente mal começou. Mas mesmo mal tendo começado, a gente já tinha anotado, verificado algumas situações, e até como uma forma preventiva, né? De conversar com os colegas e dizer, olha, tem nessas situações a gente agiu dessa forma. Enfim, foi bastante proveitoso, uma troca, inclusive, né? Uma outra coisa que eu não tenho essa atividade na unidade, mas eu acompanho, né, dentro da instituição e na matéria na imprensa, né? Mas quais são as ocorrências que você percebe mais no âmbito da Coecid, né? Hoje, em todo o estado, não digo só na capital. Então, eu vou falar da que eu vejo menos e aproveitar para fazer uma ressalva. Pessoas com deficiência. Vejo algumas ocorrências, né, as mais comuns são em relação à discriminação realmente da pessoa, enquanto pessoa com deficiência, né, mas é o número de ocorrências que a gente tem em menor quantidade. Não sei se por desconhecimento das pessoas. De vez em quando alguém me pergunta, mas vocês atendem? É um caso de uma pessoa com autismo que foi discriminada? Sim, é uma pessoa com deficiência, a gente atende sim. Até você citar aqui, porque realmente o público em geral ele não sabe. Às vezes as pessoas não sabem. Ele pensa que é discriminação de raça, de sexo, mas não sabe que... porque na maioria das vezes o que chega, e chega inclusive através da imprensa, são os crimes de racismo e intolerância religiosa e contra o público LGBT. Mas aí quando você fala assim, é o que chega mais à imprensa, você acha que é porque o que é mais focado no âmbito da imprensa ou porque realmente carece de um conhecimento, né, de que as pessoas saibam que com relação o autista, né, que em relação às pessoas PCD, eu acho que em relação ao desconhecimento do trabalho da Coecid também, em relação às pessoas com deficiência. Mas tem ocorrências, né, não chegam tanto quanto as de racismo, quanto as de intolerância religiosa e quanto as do público LGBT. Racismo é o que nós temos mais, né, dividindo entre racismo e injúria racial.
é o que nós temos mais, é o que chega com mais frequência. Outra coisa também, em especial a gente que é aqui do estado da Bahia, intolerância religiosa é uma coisa assim que a gente não entende como isso ainda, Então, né, é um absurdo. pois é. Quando eu vejo assim, eu Mas vejo na televisão, entraram, quebraram, danificaram tudo. é um, E você vê que não é questão de entrou para furtar, entrou mesmo porque é uma questão de intolerância. é um contrassenso. E é bom você falar disso que, por exemplo, nas capacitações a gente vem trazendo sempre isso para os colegas, né, para os investigadores, para quem registra as ocorrências, para os colegas que assinam as ocorrências, né? O quanto é importante você ter o mínimo de letramento racial, o mínimo de letramento religioso. Né? Eu sempre digo, eu dou meu exemplo, eu digo, eu fui criada na Igreja Católica, então eu sei o que é uma missa. Eu sei que se eu entrar numa igreja, eu pegar o ostensório e jogar no chão, eu estou cometendo um crime, né, de intolerância religiosa e tal. Enfim, mas nós, enquanto instituição, precisamos saber também que quando uma pessoa invade um terreiro, né, um Com centro, certeza. e quebra santos, né, e faz algumas práticas, que aquilo ali não é simplesmente um crime Isso de machuca, isso dano, dói, mano. não é? Se acessa objetos e espaços sagrados, que aquilo não é simplesmente uma violação e nem somente um crime de dano. Né? Então, as nossas capacitações têm Vandalismo, servido também absurdo. exatamente para mostrar isso. Olha, a gente precisa entender o que é de cada um. Né? Se facilmente a gente consegue identificar que se eu chegar na Igreja Católica e ver lá a cruz, e Por eu que não, pegar né? aquela cruz e jogar no chão e facilmente acredito que vai ser tipificado como intolerância Por que religiosa, não além num do dano, terreiro se por que acontecer da não num mesma forma? terreiro? Né? A questão da proteção dos espaços, né? A gente vem frisando bastante isso, a proteção dos espaços e o respeito aos praticantes, porque se o padre passa de batina na rua, ninguém hostiliza o padre. Mas se uma mãe de santo passa com as vestes dela e com a cabeça envolta, então as pessoas muitas vezes não falam coisas, né, e praticam E realmente quando você atos cita de aí, preconceito e de eu discriminação. lembrei de um caso que teve agora no estado, que eu não vou citar para não cometer um equívoco, mas de um taxista, né, que quando chegou, estavam as mães de santo com a roupa do candomblé e ele se negou que elas entrassem no táxi, fechou a porta e Sim, partiu. Quer dizer, um absurdo. exato, Qual o ano que nós exato. estamos, né? A gente ainda está presenciando esse tipo de coisa. Mas, Ana Cristina, e aí eu pergunto, como quem te conhece há algum tempo, você passou pela cidade, que eu sou nativo, e aí pergunto, sua trajetória na polícia, como você foi conduzido até chegar a Coercide? Boa Porque pergunta. você fala, e você não fala com quem só tem compromisso com a instituição, com quem só tem compromisso com o que faz, com o seu trabalho. Você fala com compromisso quem tem de coração pela matéria que você trabalha. Como é que você chegou até a Coercide? Sua trajetória na polícia? Eu, às vezes, brinco dizendo que meu jeitinho nada meigo, né? Não, brincadeira. São 21 anos de polícia. Comecei na sua terra, né, na coordenadoria de Senhor do Bonfim, na 19ª, né, numa cidade próxima, ali de Bonfim, que você bem conhece, Antônio Gonçalves, 2 anos. Depois passei por várias cidades. Coordenadorias foram 3, né? Senhor do Bonfim, por 3 vezes, em períodos diferentes. Você não sabia. Pois é, o Sabia, era só Uauá, uma vez o só. Uauá, à época era, né? Senhor do Bonfim, eu fui delegada de Uauá também, Sertão. Fui plantonista em Senhor do Bonfim também, por 2 anos. Fui delegada em Feira de Santana. Fui delegada na coordenadoria de Paulo Afonso, né? Eu acho que é a cidade que eu fui hoje já é Isso eu não Euclides da lembrava. Cunha. Né? Feira foi a última Corpim. Em Feira eu passei a maior parte do tempo que eu fiquei. Foram quase 6 anos em Feira, a maior parte na Delegacia de Homicídios, que inclusive fui titular. Aqui em Salvador, fui para o Draco. Pro Você Draco. foi meu chefe um tempo. Depois eu saí para o DHPP, onde estou até hoje. No DHPP, inclusive, fui titular da DH Central durante 2 anos e meio. E aí depois estava como adjunto, e aí a doutora Andréa Ribeiro me fez o convite e disse que lembraram do meu nome, da minha pessoa, pelo perfil. Eu digo, que perfil é Que esse? perfil é esse? Esse perfil que a gente já bem lhe conhece, que acredita que você não só vai se envolver com as questões, mas que certamente vai dar conta. Isso dito por ela. Eu digo, então pronto, a Andréa falou, está falado, a doutora Helene falou, está falado, a Foram doutora Heloísa certeiras, falou, né? está falado. E aqui estou. Então, é isso. Já Missão dada, missão um cumprida. ano e 4 meses à frente da Coercide, até quando for, né, da vontade da administração. 10 demais. E confesso que acertaram com muita plenitude.
Agora, outra coisa, a gente viu agora a Polícia Civil passando por uma reestruturação, né? Teve um projeto de lei que foi aprovado pelo governo do Estado, foram criados novos departamentos, fiquei muito feliz com o retorno, né, de um departamento especial, da criação de outros, mas eu vi que foi criado um departamento de proteção às mulheres e vulneráveis, né? E me fale um pouco como é, até para que o público, no geral, já saiba da criação desse departamento, né? E sua atribuição, como é que vai ser, sua área de atuação, me fale um pouco, o pouco que você já sabe. A gente gosta de pensar a polícia, né? E há uns anos a gente comentava, né, com alguns colegas, inclusive, assim, a questão de, não sei se você lembra do DCCV, Departamento de Crimes contra a Vida, e quando teve aquela mudança para o DHPP e tal. Então, algumas delegacias ficaram sem um departamento que cuidasse especificamente dessas questões, né? Então, as unidades ficaram entre, basicamente, DEPOM e DEPIM, que são departamentos territoriais, né? Então, hoje, o departamento já foi aprovado, mas hoje, por exemplo, você vê na estrutura do DEPOM, Departamento de Polícia Metropolitana, unidades como DEAN, né, DEAT, que tratam de pessoas. Acredito que a ideia acertada da administração tenha sido realmente reunir num departamento, um departamento que cuide de pessoas e atribuições ligadas às pessoas. Então, é um departamento para a proteção das mulheres, cidadania, né, que entram todas as questões de preconceito, discriminação, enfim, e grupos vulneráveis que acredito que a Coecid, a Coecid vai para o departamento. Nesse contexto, então, a Coecid provavelmente ela deve ser absorvida né, por esse novo departamento. Deve ir como uma das coordenações do departamento. Ainda não sei assim, a composição da estrutura, mas a ideia realmente foi reunir essas unidades, né, que tratam de pessoas. Marco, né, que a gente vê na Polícia Civil. Para a sociedade baiana no todo, né? Para um melhor atendimento e entendimento dessas ocorrências, né? Em momentos que a gente percebe tanto essa questão da violência à mulher, né? Cada dia mais, e o que me assusta é que você vê a Lei Maria da Penha, toda hora algo vindo para reforçar e os números parece que não reduzem, né? A gente vê como é uma coisa muito raiz, né? Que merece realmente uma questão de conscientização, de campanha, né? Não é só a questão da penalização, é fazer com que esses crimes não aconteçam, né? Não é só depois de acontecer chegar. Com prevenção. Com prevenção, inclusive, né? Eu passei por pouco tempo na DEAN de Feira de Santana e eu acho que de lá que eu trouxe esse entendimento de, por exemplo, a polícia trabalha em rede, porque há questões que não são meramente policiais, né? Então, questões que você lida, por exemplo, com feminicídio, você tem que ir na raiz da questão, você tem que ver a estrutura que está por trás daquele crime, né? Normalmente, eu no DHPP, né? Um feminicídio, a primeira coisa que a gente vê, tinha medida protetiva, havia ocorrência registrada anteriormente, essa vítima já tinha sido por alguém, já tinha sido atendida pela rede e tal. Então, a gente tem esse entendimento, não é, eu digo sempre, não é só o atendimento, é o entendimento também da questão. Não é diferente de droga. 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 Passou ali, laudo de constatação, beleza, pronto, Né? Mas nessas questões, né, racismo, LGBTfobia, entram outras questões que, além do atendimento, a gente tem que realmente ter o entendimento da questão como um todo. Uma coisa, certa feita eu estava num evento em Brasília, representando a Polícia Civil no Ministério da Justiça, e estava uma delegada de uma DEAN, uma delegacia especializada, né? E ela falando da violência doméstica, ela dizendo o seguinte, que certa feita ela falando com um agressor, né, um companheiro da vítima, e ela falou assim, o senhor tem consciência que o senhor cometeu um crime? Ele estava preso em flagrante. Ele falou, doutor, eu não sou bandido. Aí ela falou assim, ele não sabe, ele acha que violência doméstica, ele não está cometendo um crime, como se fosse algo de culturas, né? Uma coisa, machismo antigo, machismo estrutural. E ele dizia, mas eu não sou bandido, eu estou sendo tratado como bandido, eu sou um cidadão. E aí você nota que, assim, nos dias atuais, as pessoas ainda têm essa concepção de que é uma questão ali
pessoal, do relacionamento dele, né? Só entre ele e a mulher, e que ele tem direito como homem, que ele... Exatamente. E aí é o absurdo que está, né? Direito, a questão do direito, da posse. Da posse. Muitas vezes, não defendendo, mas eu digo, é por isso que eu digo atendimento e entendimento. Talvez o modelo que ele teve, que é o macho, né? de homem dentro de casa, criação, o modelo que o pai dele teve, do avô, e assim vamos. Então, você desconstruir isso, até você fazer entender, é muito fácil fazer um auto de prisão em flagrante. Você bem sabe, é muito fácil. Mas fazer com que... O que essa delegada fez de dizer, o senhor tem consciência de que o senhor está cometendo um crime, que isso não é mais um costume que ele viu na casa, provavelmente do pai, dos tios, das pessoas mais velhas do entorno dele, né? Esse é o nosso desafio, porque antes de ser crime é uma conduta social reprovável, né? De dizer a mulher não é propriedade do homem, né? Ao homem não é dado o direito de... Né? Vi uma reportagem recentemente, não foi aqui, do cara que saía com as mulheres e tatuava as mulheres, né? Então, é isso, a gente fazer crer que, assim, existe o crime, mas, camarada, você precisa entender que é uma conduta social e a gente também precisa entender essas condutas sociais e trabalhar em cima disso. Aí, outra pergunta, a gente fala muito nessa questão da prevenção, da conscientização. A Coercid, certamente, essa questão de campanhas, eu sei que a gente utiliza muito o canal da Polícia Civil, mas a gente tem um network, assim, para a gente conseguir expandir, ganhar uma dimensão territorial. Outras instituições têm auxiliado nisso, o próprio governo do Estado, acredito que sim, através de sites, de Instagram, né, de matéria televisiva. A gente consegue dar essa consegue. capacitação, né, palestras em escolas. As capacitações, as próprias participações em eventos, né? Nós participamos da feira, na Expo Segurança, aqui em Salvador, com palestras. A de Feira de Santana foi bastante interessante, porque as pessoas realmente se envolviam e paravam e perguntavam. E a gente faz também o trabalho em rede, né, com outros órgãos, outras secretarias, a CEPROME é parceira, né, a própria secretaria e o Centro de Referência Nelson Mandela nas questões de racismo e intolerância religiosa. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através do CPDD, né, que trata das questões da LGBTfobia, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria Polícia Militar também, né? São alguns dos parceiros assim mais próximos, mais efetivos, mais presentes. Né? E em relação às campanhas, nós temos, né, participado de campanhas dos parceiros, mas a gente também faz as nossas e está com em andamento, que espero em breve poder falar sobre. Que 10, então vem uma surpresa aí breve para a sociedade baiana. Sim, com certeza. Doutora Ana Cristina, primeiro agradecer, né, por sua presença, dizer que é sempre uma honra a gente poder estar revelando colegas, revelando o que eu digo para o público em geral, né, colegas que possuem um compromisso, né, supra acima do esperado, né, colegas que abraçam como sua causa própria, colegas que vivem de coração, né, a prestação de serviço que é dada à sociedade baiana. E como colega delegado de polícia, eu digo que é uma honra tê-la como colega. Né? Fico muito feliz e não tenho dúvida que sua ascensão ainda está para começar. Né? Espero que o departamento recém-criado, né, abrace, e certamente ele veio com esse objetivo, de abraçar muito mais, né, essa causa e tornar a Polícia Civil, né, a Secretaria de Segurança Pública mais próxima da sociedade, e dizer que o nosso DeltaCast está à sua disposição. Espero revê-la numa data futura, mais breve, né, para que traga novidades, para que possa trazer novos esclarecimentos, né, para que o cidadão baiano saiba do direito, né, de aonde ele pode procurar, né, pela ajuda, aonde ele pode registrar sua ocorrência, e o bacana, né, que ele pode registrar online, então na comodidade da casa dele, usando o celular dele, a internet dele, ele faz a ocorrência sem a necessidade de se deslocar para uma unidade policial, a depender do horário, a depender do dia da semana. Mas desde já, grato, muito obrigado, viu? Volte sempre aqui, foi uma honra. Eu que agradeço a oportunidade de divulgação do trabalho da Coercid e estamos à disposição sempre que chamados. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Não percam os próximos episódios do nosso DeltaCast Bahia. Curta, compartilhe e se inscreva. Obrigado por sua presença e até a próxima.